Olá, estamos de volta com o Senado Agora. Está marcada para esta terça-feira uma nova sessão do Congresso para dar a palavra final aos vetos da presidente Dilma a projetos de lei que senadores e deputados aprovaram. Entre os parlamentares, a expectativa é se vai mesmo ocorrer a sessão. Na semana passada, uma manobra do presidente da Câmara impediu que os congressistas analisassem os vetos. A repórter Dinalva Ferreira tem os detalhes. Vai ser mais uma tentativa de apreciar vetos polêmicos, como o reajuste de até 78% para os servidores do Judiciário e a correção das aposentadorias e pensões de acordo com a política de valorização do salário mínimo. O governo trabalha para manter esses vetos. O ministro Joaquim Levy chegou a afirmar que a confirmação deles representa, em termos fiscais, a 2 CPMFs. A sessão do Congresso para analisar esses e outros vetos estava marcada para a semana passada, mas acabou não acontecendo porque o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, queria incluir na pauta o veto às doações de empresas às campanhas eleitorais e convocou sessões extraordinárias seguidas no mesmo horário da sessão do Congresso. Esse veto não foi incluído para votação na sessão desta terça-feira. Independente da vontade do governo, eu só espero que o Congresso Nacional e o próprio Executivo, mais uma vez, não se submetam às chantagens do senhor Eduardo Cunha. O senhor Eduardo Cunha já está passando dos limites de chantagear os poderes da República, o Congresso Nacional especificamente. Eu acho que é importante a gente zerar aí essa pauta do Congresso, porque nós temos desdobramentos, não só do Orçamento Geral da União, PLNs importantes de restos a pagar para atender várias obras pelo país, depois as medidas econômicas. Então, nós não podemos brincar, nós temos aí 3 meses pela frente que serão difíceis. Além dos 6 vetos que restaram da sessão do dia 22 de setembro, estão na pauta 2 novos vetos, relacionados ao Código de Trânsito e à desoneração da folha de pagamentos. Lembrando que a sessão está convocada para as 11h30 da manhã. Senadores e deputados vão ter que aprovar as mudanças na estrutura do governo, como a extinção de 8 ministérios. As alterações vão tramitar por meio de medida provisória. Os novos ministros tomaram posse no Palácio do Planalto. A presidente Dilma Rousseff reduziu de 39 para 31 o número de pastas na esplanada. As mudanças ainda precisam ser confirmadas pelo Congresso. Elas foram incluídas em uma medida provisória publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União. A pasta de assuntos estratégicos foi extinta. As relações institucionais, a Secretaria-Geral, o Gabinete de Segurança Institucional e a pasta da micro e pequena empresa foram incorporadas à nova Secretaria de Governo. A pesca foi fundida à agricultura. Previdência e Trabalho se uniram em um só ministério, assim como Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. A reforma administrativa vai além. A presidente anunciou a criação da Comissão Permanente da Reforma do Estado, o corte de 10% nos salários dela, do vice-presidente e dos ministros, a redução de até 20% nos gastos de custeio, a eliminação de 30 secretarias ligadas a ministérios e a extinção de 3.000 cargos comissionados. Acho que o corte de gastos ele é importante, mas ele tinha que ser muito mais profundo do que ele foi. Nós temos no Brasil 23.941 cargos comissionados. Cortar 3.000 é bom, mas é muito pouco. Antes era a oposição que dizia tem que cortar. Agora que ela corta, eles dizem que não vai adiantar de nada, não é? Mas infelizmente isso é da política também. Creio que muito mais do que os recursos a serem economizados é o gesto. Um artigo inserido numa medida provisória que está pronta para ser votada nos plenários da Câmara e do Senado revolta sindicalistas e parlamentares que defendem os trabalhadores. A MP 680 foi debatida e criticada na Comissão de Direitos Humanos. Representantes do Ministério Público, dos auditores fiscais e das centrais sindicais foram unânimes em rejeitar o parecer aprovado pela comissão, que avaliou inicialmente a medida provisória 680 de 2015. A MP 680 é a que trata do Programa de Proteção ao Emprego.
Pela medida enviada pelo governo, as empresas com dificuldades financeiras poderão, por acordo e temporariamente, reduzir a jornada de trabalho e os salários dos trabalhadores em até 30%. O governo, então, repõe metade do que foi reduzido dos salários. Até aí, tudo bem. Mas um artigo acrescentado pelo relator, o deputado Daniel Vilela, do PMDB de Goiás, tem gerado as maiores críticas. O artigo 11 diz que as condições acordadas nesses casos valem mais do que já é lei. Segundo os participantes da audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, da forma como está, o texto ameaça direitos dos trabalhadores estabelecidos na CLT. Passando essa emenda, seguramente daqui a pouco a convenção vai prever 2% de FGTS, a convenção vai prever que vão ser 10 dias de férias ou 7, como estava no exemplo de Max, e inúmeras outras questões, 13º parcelado em 12, 15, 20 vezes, sem qualquer correção. A emenda trazida pelo deputado Daniel Vilela é inconstitucional. Ou o parlamento declara isso, ou certamente o Supremo Tribunal Federal vai declarar. Um grupo formado por 24 representantes do setor de aviação prepara, a pedido do Senado, uma reforma no Código Brasileiro de Aeronáutica. O trabalho vai até o fim do ano. Nesta segunda, os especialistas debateram um tema de interesse de milhões de brasileiros que viajam de avião: como punir passageiros que tumultuam os voos. Retirado da aeronave porque se recusou a desligar o telefone. Em outro voo, discussão e tumulto a bordo. Estes simplesmente abriram a porta de emergência e deram um passeio sobre a asa do avião. Por incrível que pareça, os autores dessa façanha não sofreram qualquer punição, nem processo, nem mesmo uma multa. As portas da aeronave foram fechadas, portanto, desliguem os aparelhos eletrônicos. Apertem os cintos, é proibido fumar, observem as instruções de segurança. Simples. No entanto, com milhões de passageiros voando a cada ano, são cada vez mais frequentes os casos de indisciplina a bordo. Passageiros que bebem e querem fazer um assédio à comissária, correm atrás da comissária e brigam. Quer dizer, as empresas não divulgam, mas isso ocorre toda hora. As leis do país não são específicas para o transporte em aeronave. Mas o prejuízo existe, os danos podem ser gravíssimos. E é por isso que a comissão estuda uma forma de incluir no Código Brasileiro reformado a responsabilização do passageiro. Estar no ar é um ambiente confinado e pode pôr em risco o avião. Então ele diferencia de outros meios de transporte que são em terra, pode parar, um ônibus pode parar e desembarcar, mas o avião não, o avião ele coloca em risco, além de incomodar os demais passageiros e ter, em alguns casos, de agressão física. A comissão responsável pela reforma do Código de Aeronáutica também aprovou um convite para ouvir o presidente da Petrobras, Aldemir Bendini, sobre a política de preços dos combustíveis de aviação. A data ainda não está marcada. Uma subcomissão do Senado acompanha as políticas para o setor de mineração. Nesta segunda-feira, o colegiado debateu as atividades que envolvem minerais metálicos no país, como ferro, ouro e alumínio. Foi a segunda de uma série de 7 audiências. As audiências vão servir de base para a elaboração de um novo marco regulatório da mineração, que é um dos objetivos da Agenda Brasil. Segundo o presidente da subcomissão, a indústria extrativa é forte no país e tem pelo menos 55 minerais explorados, cada um com uma dinâmica própria. Os integrantes da subcomissão querem ouvir vários representantes do setor para entender seus gargalos, dificuldades e, assim, poder traçar estratégias para enfrentá-los por meio de uma nova legislação. O objetivo hoje, a parte minerária representa muito a balança comercial e nós estamos chamando o setor produtivo para vir discutir nessa etapa agora, antes que o código chegue aqui na nossa comissão para ser discutido no Senado, o marco regulatório. Foi cremado nesta segunda-feira em Belo Horizonte o corpo do ex-senador José Eduardo Dutra. Ele tinha 58 anos e estava internado na capital mineira, onde tentava se curar de um câncer na cabeça.
José Eduardo Dutra nasceu no Rio de Janeiro em 1957, mas fez carreira política em Sergipe. Formado em geologia, trabalhou na Petrobras e na companhia Vale do Rio Doce. Também foi sindicalista e dirigente nacional da Central Única dos Trabalhadores. Eleito senador pelo PT, cumpriu mandato de 1995 a 2002. Nesta entrevista à TV Senado, em 1997, ele fala sobre a atuação na casa. Na condição de geólogo, na condição de militante em defesa dos nossos recursos naturais, eu tenho procurado apresentar projetos e discutir questões relacionadas com o desenvolvimento da mineração no Brasil. Na condição de ex-presidente dos sindicatos mineiros, na condição de ex-dirigente nacional da Central Única dos Trabalhadores, a gente tem procurado discutir questões relacionadas ao trabalhador de um modo geral. José Eduardo Dutra participou como titular das principais comissões temáticas do Senado. Ele também integrou CPIs, como a da mineração. No primeiro governo Lula, foi diretor da Petrobras. Ultimamente, era diretor corporativo e de serviços da estatal. Ele também presidiu o PT e era o primeiro suplente do senador sergipano Antônio Carlos Valadares. Na sessão desta segunda-feira, o plenário do Senado aprovou um voto de pesar pela morte de Dutra. Dedicou-se à vida pública, construiu uma carreira marcante, brilhante, pelo seu espírito de liderança, coerência e competência. O Brasil perde, assim, um grande homem público. Como jornalista que fui durante tanto tempo, muitas vezes o entrevistei, sempre foi um político de grande respeito, respeitabilidade, um homem muito sério, muito equilibrado. A gente sente muito a perda do Zé Eduardo, até porque era um homem jovem e tinha com certeza muito mais a contribuir com a política brasileira. A TV Senado lança nesta terça-feira a campanha Sua História Passa Por Aqui. Uma série de 3 vídeos vai mostrar decisões tomadas na casa que influenciam diretamente a vida dos brasileiros. E o primeiro deles você vai conhecer agora. Nós ficamos por aqui. Até a próxima edição.